Nesta noite, algo extraordinário está acontecendo nos céus. E você não chegou até aqui por acaso, meu irmão, minha irmã, porque existe um movimento celestial sendo preparado especificamente para a sua vida, para a sua casa, para cada pessoa que habita debaixo do seu teto. E eu preciso que você entenda a magnitude do que está prestes a acontecer. Porque os 3 arcanjos mais poderosos mencionados nas Escrituras Sagradas estão sendo comissionados pelo próprio Deus Altíssimo para guardar, proteger e trazer respostas miraculosas para a sua situação. Não importa quão impossível ela pareça aos olhos humanos. Não importa quantas noites você já passou em claro, chorando no travesseiro. Não importa quantas vezes você quis desistir de tudo, porque a dor parecia insuportável. Porque nesta noite específica, o Senhor dos Exércitos olhou para você do alto do seu trono e disse aos seus anjos guerreiros: vá até aquela casa, vá até aquele filho meu, aquela filha minha, porque eu ouvi cada lágrima que caiu. Eu contei cada suspiro de angústia. Eu vi cada noite mal dormida. E agora é hora de agir. É hora de intervir. É hora de manifestar minha glória de uma forma que fará o mundo inteiro reconhecer que eu sou o Deus que faz o impossível acontecer. E se o Espírito Santo já está tocando seu coração desde as primeiras palavras, eu te convido a fazer parte desta família que caminha junta em fé e comunhão, inscrevendo-se neste canal como um compromisso silencioso com a sua própria jornada espiritual. Porque cada vez que você volta aqui, cada vez que recebe uma nova palavra, algo se fortalece dentro de você, algo cresce, algo amadurece. E Deus honra aqueles que buscam alimentar o Espírito dia após dia. Se esta mensagem ressoar no mais profundo do seu ser, deixe seu coração responder através de um simples gesto de gratidão, curtindo este vídeo como quem diz amém diante do altar. Porque esse pequeno ato de fé permite que esta palavra alcance outros corações sedentos que estão esperando exatamente o que você está recebendo agora. Se o Senhor falar contigo através desta mensagem, não guarde apenas para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Escreva nos comentários o que Deus está fazendo em sua vida, porque seu testemunho pode ser a resposta que outra alma aguarda há meses, há anos. Pode ser a ponte que leva alguém ao encontro definitivo com Cristo. E para aqueles que sentirem no coração como uma resposta interior livre e espontânea, o desejo de contribuir para que esta obra continue alcançando lares, famílias e vidas que necessitam de direção, consolo e esperança, saiba que há uma chave Pix disponível na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca, mas como um gesto de semeadura consciente, como quem decide cooperar com o reino para que esta luz permaneça acesa, iluminando caminhos, porque cada semente plantada em boa terra produz fruto que permanece, e Deus vê cada gesto de generosidade como uma oferta de amor, depositada diretamente em suas mãos. Você precisa entender que não existe coincidência no reino de Deus, existe apenas providência divina. E se você está lendo ou ouvindo estas palavras neste exato momento, é porque o Espírito Santo conduziu seus passos até aqui. É porque algo no seu espírito reconheceu que esta mensagem carrega o peso da eternidade. E eu te pergunto agora, com toda a sinceridade do meu coração, você sente isso? Você consegue perceber que há algo diferente acontecendo dentro de você enquanto estas palavras penetram na sua alma? Porque o que está tremendo no seu peito agora não é ansiedade, não é medo, não é preocupação. É o Espírito Santo de Deus confirmando que esta palavra é para você. Que este momento foi marcado no calendário celestial antes mesmo da fundação do mundo, que Deus esperou pacientemente até que você estivesse pronto para receber esta revelação,
que vai transformar completamente a história da sua família. O profeta Isaías declarou com autoridade divina: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E estas palavras registradas em Isaías, capítulo 41, versículo 10, não foram escritas apenas para o povo de Israel há milhares de anos. Elas foram preservadas através dos séculos, especificamente para chegar até você nesta noite, porque Deus sabia que você precisaria ouvir exatamente isso, que você precisaria ser lembrado de que não está sozinho na batalha, de que não está desamparado nas suas aflições, de que mesmo quando parece que todos te abandonaram e que não há mais esperança no horizonte, existe um Deus que jamais dorme, jamais cochila, jamais desvia seus olhos de você por um único segundo sequer. E sabe o que é ainda mais extraordinário? É que este mesmo Deus, que sustenta o universo com o poder da sua palavra, que mantém as estrelas em suas órbitas, que controla cada batimento do seu coração, sem que você precise fazer qualquer esforço, este Deus imenso e poderoso está neste momento mobilizando seus anjos mais poderosos para uma missão específica que envolve diretamente a sua vida. Deixe-me falar sobre algo que talvez você nunca tenha ouvido desta forma antes, porque existe uma hierarquia celestial que opera continuamente em favor daqueles que são herdeiros da salvação. E no topo dessa hierarquia angélica encontramos 3 seres de poder incomparável, 3 arcanjos cujos nomes ecoam pelos corredores da eternidade: Miguel, Gabriel e Rafael. Cada um deles possui uma função específica no reino de Deus. Cada um carrega uma unção particular que corresponde exatamente às necessidades mais profundas do coração humano. E nesta noite, os 3 estão sendo enviados simultaneamente para a sua casa, porque a sua situação requer intervenção múltipla, porque o que você está enfrentando não é uma batalha simples que pode ser vencida com esforço humano, é uma guerra espiritual que exige a manifestação plena do poder celestial. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o arcanjo guerreiro, o príncipe dos exércitos celestiais, aquele que liderou as hostes do Senhor na batalha contra Satanás e seus anjos caídos, conforme revelado no livro de Apocalipse capítulo 12. E quando Miguel se posiciona em guarda sobre uma casa, sobre uma família, toda força demoníaca é forçada a recuar. Todo plano maligno é desmantelado antes mesmo de ser executado. Toda maldição pronunciada contra você perde completamente seu poder, porque não existe autoridade nas trevas que possa resistir ao comandante dos exércitos do Senhor. Talvez você tenha percebido ataques estranhos acontecendo na sua família ultimamente, brigas que surgem do nada, doenças que aparecem sem explicação médica, acidentes que quase acontecem, portas que se fecham misteriosamente, oportunidades que escapam no último momento. E você se pergunta por que tanta coisa ruim está acontecendo de uma vez só. E a resposta é que o inimigo sabe que há um chamado sobre a sua vida. Ele sabe que Deus tem planos extraordinários para você e para os seus. E por isso, intensificou seus ataques, tentando te destruir antes que a promessa se cumpra. Mas o que o diabo não sabia é que esta noite seria a noite da virada. Esta noite seria o momento em que Miguel seria enviado com espada em punho para estabelecer um cerco de proteção ao redor de tudo que te pertence. Pare um momento agora, respire fundo, coloque a mão sobre o peito e declare em voz alta: Miguel, arcanjo do Senhor, eu recebo a tua proteção sobre a minha casa nesta noite. Não tenha vergonha de fazer isso. Não tenha medo do que os outros vão pensar, porque o mundo espiritual responde às declarações de fé. E quando você verbaliza sua aceitação da proteção celestial, algo se move nos lugares celestiais.
portas se abrem, anjos são liberados, e o próprio trono de Deus registra a sua fé como um memorial diante do Altíssimo. Mas Miguel não vem sozinho nesta noite, porque junto com ele está sendo enviado Gabriel, o arcanjo mensageiro, aquele que apareceu a Daniel para revelar mistérios sobre o futuro, aquele que foi enviado a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, aquele que entrou no quarto de uma jovem virgem chamada Maria e pronunciou as palavras mais transformadoras da história humana. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho. E você consegue imaginar o que significa ter o mesmo anjo que anunciou a vinda do Messias, sendo enviado para trazer uma mensagem específica para a sua vida? Porque Gabriel não carrega mensagens comuns. Gabriel não é despachado do céu para assuntos triviais. Quando Gabriel é mobilizado, é porque existe uma palavra de Deus que precisa ser entregue com urgência, uma revelação que vai mudar o curso da sua história, uma resposta para aquela oração que você pensou que nunca seria respondida. Eu sei que você tem orado, eu sei que você tem buscado, eu sei que você tem jejuado e clamado e esperado, e às vezes parece que o céu está em silêncio, parece que suas palavras batem no teto e voltam, parece que Deus está ocupado demais com os problemas do mundo para se importar com as suas pequenas aflições. Mas deixa eu te contar uma verdade que vai libertar seu coração agora. Deus ouviu cada oração que você fez. Não existe uma única palavra que saiu da sua boca em direção ao céu que não tenha sido registrada diante do trono. E a demora que você percebeu não foi indiferença divina, foi preparação celestial. Porque Deus estava trabalhando nos bastidores, alinhando circunstâncias, preparando corações, removendo obstáculos que você nem sabia que existiam. E agora que tudo está pronto, Gabriel foi liberado para trazer a mensagem. A resposta está chegando, o milagre está a caminho. Aquilo que parecia impossível está prestes a se manifestar de uma forma que vai superar todas as suas expectativas. Você já parou para pensar por que está se sentindo diferente enquanto absorve estas palavras? Porque há uma expectativa crescendo no seu espírito, uma esperança sendo reacendida que você pensou ter morrido há muito tempo. Isso é Gabriel soprando revelação sobre você. Isso é o mensageiro celestial cumprindo sua missão de restaurar a fé no coração daqueles que estavam prestes a desistir. O próprio Jesus disse em Lucas capítulo 18 que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. E ainda que pareça demorar em atendê-los, eu vos afirmo que depressa lhes fará justiça. E essa palavra, depressa, no original grego, carrega o sentido de velocidade sobrenatural, de aceleração divina, de algo que acontece mais rápido do que a mente humana pode processar. E é exatamente isso que está sendo liberado sobre você nesta noite. E há ainda o terceiro arcanjo sendo comissionado para a sua casa. E seu nome é Rafael, que significa Deus cura. E embora Rafael não seja mencionado diretamente nos livros canônicos da Bíblia protestante, sua história está registrada no livro de Tobias. E sua função curadora é reconhecida através de toda a tradição judaico-cristã. E eu preciso falar sobre isso porque sei que há dor no seu corpo, sei que há enfermidade na sua casa, sei que há alguém da sua família lutando contra uma doença que os médicos disseram ser incurável. E talvez você mesmo esteja carregando um diagnóstico que tirou seu sono, que roubou sua paz, que fez você questionar se Deus realmente se importa com o seu sofrimento físico. Mas ouça bem o que vou te dizer agora. O mesmo Deus que criou cada célula do seu corpo, que formou cada órgão, cada tecido, cada fibra do seu ser,
Este Deus é perfeitamente capaz de restaurar o que está danificado, de regenerar o que está doente, de curar o que a medicina declarou impossível de ser curado. O Salmo 103 nos lembra com clareza cristalina: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E preste muita atenção nessa palavra todas, porque não está escrito que ele sara algumas enfermidades, ou a maioria das enfermidades, ou as enfermidades mais simples. Está escrito todas. E isso inclui aquela condição específica que você está enfrentando, aquela dor que não passa, aquele exame que veio alterado, aquele tumor que os médicos encontraram, aquela depressão que consome sua alegria, aquela ansiedade que paralisa seus dias. Tudo está debaixo da autoridade curadora do nosso Deus. E Rafael está sendo enviado nesta noite carregando nas suas asas a unção de cura que vai tocar cada área doente da sua vida. Mas espere, porque há algo ainda mais profundo que precisa ser revelado aqui. E é algo que talvez você nunca tenha considerado. A proteção dos 3 arcanjos sobre a sua casa não é apenas física, não é apenas espiritual, é também geracional. Isso significa que o que está sendo estabelecido esta noite vai afetar não apenas você, mas seus filhos, seus netos, as gerações que ainda vão nascer da sua descendência. Porque quando Deus decide abençoar uma casa, Ele não pensa em termos de momentos, Ele pensa em termos de linhagens, de heranças, de legados que atravessam séculos. Abraão recebeu uma promessa que se estendeu por gerações. Davi recebeu uma aliança que culminou no próprio Cristo. E você que está recebendo esta palavra está sendo inserido nessa mesma corrente de bênçãos transgeracionais que vai impactar pessoas que você nem conhece ainda, mas que um dia olharão para trás e agradecerão a Deus, porque você teve fé para receber esta palavra nesta noite específica. Eu preciso ser honesto com você sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto ministrava esta palavra. E é que nem todos que estão ouvindo ou lendo vão conseguir receber o que está sendo liberado, porque alguns têm o coração endurecido pela dor. Alguns construíram muros tão altos ao redor das suas emoções que mesmo a voz de Deus tem dificuldade para penetrar. Alguns foram feridos tantas vezes por promessas não cumpridas que desenvolveram uma descrença protetora que os impede de se abrir novamente para a esperança. Se esse é o seu caso, eu não te condeno. Eu entendo perfeitamente, porque a vida pode ser brutalmente difícil e às vezes parece mais seguro não esperar nada do que se permitir sonhar novamente e correr o risco de ser decepcionado mais uma vez. Mas eu te imploro em nome de Jesus que você não deixe a dor do passado roubar o milagre do presente, que você não permita que as feridas de ontem impeçam a cura de hoje, porque Deus é fiel mesmo quando os homens falham. Deus cumpre suas promessas mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra você. E se você conseguir baixar a guarda apenas um pouco, apenas o suficiente para deixar uma fresta de luz entrar no seu coração blindado, você vai experimentar algo que pensou nunca mais ser possível. Você vai experimentar esperança genuína novamente. O Salmo 90. E é talvez a mais poderosa declaração de proteção divina em toda a Bíblia. E suas palavras parecem ter sido escritas exatamente para este momento que você está vivendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade. Será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você consegue absorver a magnitude dessas promessas? Você compreende que o Deus que inspirou essas palavras está disposto a cumpri-las literalmente na sua vida, se você simplesmente crer e declarar que Ele é o seu refúgio? Algo está mudando enquanto você continua absorvendo esta mensagem. E talvez você ainda não consiga identificar exatamente o que é, mas há um calor diferente no seu peito. Há uma paz que está começando a substituir a ansiedade. Há uma certeza crescente de que tudo vai ficar bem, mesmo que as circunstâncias ao seu redor ainda não tenham mudado. E isso é a presença do Espírito Santo confirmando que você está no lugar certo, na hora certa, recebendo a palavra certa que vai destravar a próxima temporada da sua vida. Não lute contra isso. Não tente racionalizar demais. Não deixe a mente analítica sabotar o que o Espírito está recebendo, porque há coisas que transcendem a lógica humana. Há realidades espirituais que não podem ser compreendidas pela inteligência natural. E quando você tenta encaixar Deus dentro das limitações do seu entendimento, você acaba perdendo as maiores manifestações da sua glória. Deixe-me te contar sobre uma mulher que conheci há alguns anos. Uma mãe de 3 filhos cujo marido tinha abandonado a família para viver com outra pessoa, deixando-a sozinha com as crianças, sem dinheiro, sem emprego, sem perspectiva de futuro. Ela me procurou chorando, dizendo que não aguentava mais, que a pressão era grande demais, que às vezes pensava em desistir de tudo porque não via saída possível para sua situação. Oramos juntos naquele dia, uma oração simples, mas cheia de fé, pedindo a Deus que enviasse seus anjos para proteger aquela família e abrir caminhos onde parecia não haver nenhum. O que aconteceu nas semanas seguintes foi algo que só pode ser descrito como intervenção sobrenatural. Ela recebeu uma proposta de emprego que não tinha sequer se candidatado, com um salário 3 vezes maior do que jamais tinha ganhado. Os filhos foram aprovados em bolsas integrais em escolas particulares de excelência. O dono do apartamento onde moravam decidiu reduzir o aluguel pela metade sem que ela pedisse. E mais surpreendente ainda, o ex-marido, que tinha cortado todo o contato, procurou a família arrependido, pedindo perdão e querendo reconciliação, algo que ela nem estava mais esperando ou desejando. Em menos de 3 meses, a mesma mulher que queria desistir da vida estava testemunhando em uma igreja lotada sobre como Deus tinha transformado completamente sua história quando ela decidiu confiar na proteção angelical do Senhor. Por que estou te contando isso? Porque eu sei que você está precisando de esperança concreta, não apenas de palavras bonitas. Eu sei que você precisa ouvir que é possível, que Deus ainda opera milagres, que sua situação não é exceção à regra do cuidado divino. E se Ele fez por aquela mulher, Ele pode fazer por você também, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele não tem favoritos, Ele não distribui suas bênçãos baseado em mérito humano ou merecimento pessoal, Ele abençoa baseado na sua graça infinita e na fé daqueles que ousam crer nas suas promessas. Chegou o momento de fazermos algo juntos, algo que vai selar no mundo espiritual tudo que tem sido declarado sobre a sua vida, e eu quero te convidar para uma oração poderosa, uma oração que não é apenas repetição de palavras, mas um verdadeiro encontro com o Deus vivo que está esperando ansiosamente para se encontrar com você. Coloque a mão sobre o seu coração agora, feche os olhos se puder e repita comigo em voz alta estas palavras. Senhor meu Deus, Pai Celestial, eu venho diante do teu trono neste momento reconhecendo que preciso de ti mais do que qualquer outra coisa. Reconhecendo que minhas forças se esgotaram e que somente tu podes fazer o que é humanamente impossível na minha vida.
Eu clamo pela proteção do arcanjo Miguel sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre cada pessoa que habita debaixo do meu teto. Que toda a força das trevas seja neutralizada, que todo plano maligno seja desmantelado, que toda maldição seja quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Eu recebo a mensagem do arcanjo Gabriel, a revelação de que tu tens ouvido minhas orações, de que as respostas estão a caminho, de que os milagres que eu tanto preciso estão sendo liberados dos céus neste exato momento. Eu acolho a unção curadora que Rafael traz e declaro que toda enfermidade no meu corpo é curada, toda dor é removida, toda doença é arrancada pela raiz em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por não me abandonar nas minhas aflições. Obrigado por enviar teus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Obrigado porque eu sei que esta noite marca o início de uma nova temporada na minha vida. Em nome de Jesus eu oro e decreto amém. Se você orou com fé genuína, algo já começou a se mover no mundo espiritual a seu favor, e eu te encorajo a não duvidar nos próximos dias, quando as circunstâncias ainda parecerem contrárias, porque às vezes o milagre já foi liberado no céu, mas ainda está em trânsito para a terra. E o tempo entre a oração e a manifestação é o tempo da fé. É o tempo em que você prova para Deus e para si mesmo que realmente acredita no que pediu. Não desista. Antes da hora, não retire sua declaração de fé. Não permita que o desânimo entre pela porta que acabou de ser fechada pela sua oração. E se você chegou até aqui, se permaneceu em concordância com cada palavra, se sentiu o Espírito Santo confirmando estas verdades no seu coração, então eu te convido a selar este momento de comunhão com um gesto simples, mas profundo. Inscreva-se neste canal como quem firma uma aliança de caminhar junto, de buscar diariamente a palavra que fortalece, restaura e transforma. Porque esta não será a última vez que Deus vai falar com você por aqui. Há muito mais que o Senhor quer revelar. Há camadas mais profundas que serão abertas a cada nova mensagem. E quem permanece conectado não perde nenhuma visitação. Se esta oração tocou lugares escondidos do seu coração, deixe seu amém através de uma curtida, como quem levanta a mão em concordância diante do altar. Porque esse gesto aparentemente pequeno carrega peso espiritual e permite que esta mensagem alcance outras almas que estão clamando pela mesma proteção que você acabou de receber. Compartilhe com alguém que você sabe que está passando por batalhas, com aquela pessoa que veio à sua mente agora mesmo enquanto eu falava, porque não foi coincidência você ter lembrado dela. Foi o Espírito Santo te mostrando que você pode ser a ponte entre essa pessoa e o milagre que ela precisa. E se no silêncio do seu coração surgir o desejo de semear para que esta obra continue alcançando lares, famílias e vidas que necessitam desta mesma palavra de direção, consolo e esperança, saiba que há uma chave Pix disponível na descrição e no comentário fixado, não como obrigação ou expectativa, mas como caminho aberto para quem sentir no Espírito o chamado de cooperar com o reino, como quem planta sabendo que Deus é quem dá o crescimento e multiplica a colheita para além do que podemos imaginar. Há uma dimensão desta mensagem que ainda não explorei e que o Espírito Santo está me pressionando para revelar. E tem a ver com a natureza específica da proteção que está sendo estabelecida sobre a sua casa nesta noite. Quando falo em proteção, não estou me referindo apenas a livramento de perigos físicos, embora isso certamente esteja incluído. Estou falando de uma cobertura que se estende a todas as áreas da sua existência. Proteção financeira contra perdas inesperadas e golpes que tentarão roubar seus recursos. Proteção emocional contra depressão, ansiedade e desespero que tentarão dominar sua mente. Proteção relacional contra divisões, traições e conflitos que tentarão destruir seus relacionamentos mais preciosos.
proteção espiritual contra enganos doutrinários, frieza na fé e afastamento de Deus que tentarão comprometer seu destino eterno. Os 3 arcanjos operam em todas essas frentes simultaneamente, criando um escudo multidimensional que cobre você por todos os lados. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa é uma das verdades mais libertadoras de toda a Escritura, porque significa que mesmo as coisas que parecem ruins, mesmo as situações que aparentemente são negativas, mesmo as circunstâncias que causam dor e sofrimento, todas elas estão sendo trabalhadas pela mão soberana de Deus para produzir um bem maior que você ainda não consegue enxergar. Aquele emprego que você perdeu pode ter sido Deus te livrando de um ambiente tóxico que estava destruindo sua saúde. Aquele relacionamento que terminou pode ter sido Deus te protegendo de alguém que não era parte do seu plano para a sua vida. Aquela porta que se fechou pode ter sido Deus te redirecionando para uma porta muito melhor que você nem sabia que existia. O problema é que nós temos uma visão tão limitada, enxergamos apenas o que está diante dos nossos olhos, enquanto Deus vê o quadro completo, vê o começo e o fim ao mesmo tempo e toma decisões baseadas em informações que nós simplesmente não temos acesso. Você já se perguntou por que Deus permite certas coisas acontecerem? Por que pessoas boas sofrem? Por que os ímpios parecem prosperar enquanto os justos enfrentam dificuldades? Essas são perguntas antigas, perguntas que o próprio salmista fez, perguntas que não têm respostas fáceis, porque envolvem mistérios que transcendem a compreensão humana. Mas uma coisa eu posso te garantir com absoluta certeza: Deus não desperdiça nada, nem mesmo a dor, nem mesmo o sofrimento, nem mesmo as tragédias mais incompreensíveis. Nas mãos do oleiro divino, cada pedaço quebrado da sua vida pode ser transformado em um mosaico de beleza extraordinária. Cada cicatriz pode se tornar um testemunho de superação. Cada vale de sombra da morte pode se tornar um caminho para pastos verdejantes e águas tranquilas. Há uma batalha invisível acontecendo ao seu redor neste exato momento. Uma batalha que seus olhos físicos não podem ver, mas que é mais real do que qualquer coisa que você pode tocar ou sentir. E o apóstolo Paulo descreveu essa realidade em Efésios capítulo 6, quando disse que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas das dificuldades que você enfrenta não têm origem natural, são ataques coordenados do reino das trevas contra você e sua família. São estratégias demoníacas para te destruir, te desanimar, te fazer desistir da fé e abandonar o caminho de Deus. E é exatamente por isso que a proteção angélica é tão crucial. Porque os anjos são guerreiros treinados para esse tipo de combate. São seres celestiais que conhecem as táticas do inimigo e sabem exatamente como neutralizá-las. Talvez você esteja pensando agora: mas quem sou eu para merecer a proteção dos arcanjos de Deus? Por que o Senhor se importaria com alguém tão insignificante como eu? E deixa eu te dizer algo que vai revolucionar sua perspectiva. Você não é insignificante. Você é um filho ou uma filha do Rei do Universo. Você foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Você foi comprado por um preço incalculável, o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E se o Pai Celestial não poupou seu próprio Filho unigênito para te resgatar, quanto mais Ele não enviará seus anjos para te proteger. A questão nunca foi merecimento, porque nenhum de nós merece a graça de Deus. A questão sempre foi amor. Um amor tão imenso,
tão profundo, tão incompreensível, que fez o Criador do universo se tornar criatura, que fez o Santo dos Santos carregar sobre si todos os nossos pecados, que fez a vida eterna experimentar a morte, para que nós pudéssemos viver eternamente. O que vou revelar agora é algo que o Espírito Santo me mostrou especificamente para este momento, e envolve um padrão bíblico que poucos percebem. Sempre que Deus está prestes a fazer algo grandioso na vida de alguém, Ele primeiro envia preparação celestial, Ele primeiro posiciona seus anjos, Ele primeiro estabelece proteção antes de liberar a bênção. Antes de Jacó receber a bênção e ter seu nome mudado para Israel, ele teve um encontro com anjos em Betel e viu a escada que ligava a terra ao céu. Antes de Gideão ser usado para libertar Israel dos midianitas, o anjo do Senhor apareceu a ele debaixo do carvalho em Ofra. Antes de Jesus iniciar seu ministério público, anjos vieram e o serviram após a tentação no deserto. E se você está recebendo esta mensagem sobre proteção angélica, é porque algo grande está sendo preparado para a sua vida. Algo que requer cobertura celestial prévia. Algo que o inimigo vai tentar impedir, mas não vai conseguir, porque os anjos do Senhor já estão posicionados. Sabe o que mais me impressiona sobre os anjos? É que eles são seres de adoração intensa. Passam a eternidade na presença de Deus, declarando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando esses mesmos seres que contemplam a face de Deus continuamente são enviados em missão para proteger você, eles trazem consigo algo da atmosfera celestial. Eles carregam algo do perfume do trono. Eles emanam algo da glória que contemplam constantemente. É por isso que quando anjos aparecem nas Escrituras, as pessoas frequentemente caem prostradas. É por isso que Gabriel teve que dizer a Zacarias, não temas. É por isso que o anjo teve que acalmar Maria, dizendo que ela havia achado graça, porque a simples presença de um ser celestial traz consigo uma manifestação da santidade e do poder de Deus, que é quase insuportável para a fragilidade humana. Eu percebo que sua mente pode estar tentando processar tudo isso de forma racional, tentando encaixar estas verdades espirituais dentro de categorias lógicas que fazem sentido para o intelecto. E não há nada de errado em buscar entendimento. Mas há verdades que precisam primeiro ser recebidas pelo Espírito antes de serem compreendidas pela mente. Jesus disse que, a não ser que vocês se tornem como crianças, não entrarão no reino dos céus, e as crianças têm essa capacidade maravilhosa de crer sem precisar de provas científicas, de aceitar com simplicidade o que os adultos complicam com excesso de racionalização, de abraçar o mistério sem exigir explicações completas. Não estou dizendo para você abandonar sua inteligência. Estou dizendo para você não deixar sua inteligência se tornar uma barreira entre você e a ação sobrenatural de Deus, para você permitir que o Espírito Santo expanda suas categorias mentais para incluir realidades que transcendem o natural. Há uma promessa em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que precisa ecoar no seu coração nesta noite. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E essas palavras não são um chavão religioso vazio, são um compromisso juramentado do Deus que não pode mentir. São uma garantia selada com sangue de aliança. São uma certeza absoluta que você pode apoiar todo o peso da sua existência sobre ela sem medo de que vá ceder. Deus não te deixou antes, não te deixa agora e não te deixará no futuro. Não importa o que aconteça, não importa quão escuro fique o caminho, não importa quão impossível pareça a situação. Ele está contigo, Ele está por ti, Ele está trabalhando todas as coisas para o teu bem, mesmo quando você não consegue perceber.
O rei Davi conhecia bem essa verdade quando escreveu o Salmo 23, talvez o salmo mais amado de toda a Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi não disse, se eu andar pelo vale da sombra da morte. Ele disse, ainda que eu andasse, porque ele sabia que vales sombrios fazem parte da jornada, que momentos difíceis são inevitáveis na caminhada da fé, que haverá noites escuras antes de amanhecer o dia. Mas observe o que fazia toda a diferença para Davi. Não era a ausência do vale, era a presença do pastor no vale. Não era evitar a sombra da morte, era atravessá-la acompanhado pelo Deus da vida. E você não está atravessando o seu vale sozinho. Você tem um pastor que conhece cada curva do caminho. Você tem anjos comissionados para te guardar em todas as tuas veredas. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você como garantia da herança que está por vir. A escuridão que você está enfrentando não é eterna, é apenas uma estação. E toda estação passa, todo inverno dá lugar à primavera, toda noite cede diante do amanhecer, e o sol da justiça vai brilhar sobre você trazendo cura debaixo das suas asas, conforme a profecia de Malaquias. Existe uma dinâmica espiritual que poucos entendem sobre a relação entre fé e manifestação. E é que a fé genuína não espera ver para crer. Ela crê para ver. Ela declara as coisas que não são como se já fossem. Ela chama à existência aquilo que ainda não existe no plano natural. Abraão creu em Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E foi exatamente essa fé que o tornou pai de muitas nações, mesmo quando seu corpo estava amortecido e Sara era estéril. A proteção angélica sobre a sua casa esta noite não depende de você ver anjos fisicamente, não depende de sinais sobrenaturais visíveis, depende de você crer na promessa de Deus e declarar essa promessa sobre a sua vida com fé inabalável. Quando você declara, eu estou protegido pelos anjos do Senhor, algo acontece no mundo espiritual. Principados são confrontados, fortalezas são demolidas, e a palavra da tua boca se torna realidade na tua experiência. Você consegue sentir algo diferente acontecendo agora? Uma paz que excede todo o entendimento, começando a envolver seu coração? Uma certeza que não vem da lógica humana, mas da revelação divina? Uma esperança que estava quase morta, voltando a brilhar com intensidade renovada? Isso é o Espírito Santo trabalhando, isso são os anjos cumprindo sua missão, isso é Deus honrando sua palavra que promete estar perto dos que têm o coração quebrantado e salvar os contritos de espírito. Você não está lendo ou ouvindo palavras vazias, você está tendo um encontro com o Deus vivo que está ansioso para restaurar tudo que foi roubado, para curar tudo que foi ferido, para reconstruir tudo que foi destruído na sua vida. Chegou o momento da segunda oração. E esta vai ser diferente, esta vai ser uma oração de entrega completa, de rendição total, de consagração absoluta. Porque não basta receber proteção se você não entregar o controle da sua vida para aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Eu quero que você encontre um lugar onde possa ficar de joelhos, se possível, ou pelo menos coloque ambas as mãos sobre o coração, feche os olhos e deixe estas palavras saírem do mais profundo do seu ser. Pai Celestial, eu me rendo completamente a Ti nesta noite. Eu entrego cada área da minha vida aos Teus pés. Eu reconheço que tentei fazer as coisas do meu jeito por tempo demais e só colhi frustração, dor e fracasso. Eu te peço perdão
por cada vez que duvidei do teu amor, por cada vez que murmurei contra a tua providência, por cada vez que tentei resolver sozinho o que só tu podes resolver. Senhor, eu aceito a proteção dos teus santos anjos sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre cada pessoa que eu amo. Eu recebo Miguel como guerreiro posicionado para me defender, Gabriel como mensageiro trazendo revelação e direção, Rafael como agente de cura, tocando cada enfermidade do meu corpo e da minha alma. Eu me consagro novamente a Ti, todo o meu ser, corpo, alma e espírito. Eu dedico a Ti cada dia que ainda me resta, cada decisão que terei que tomar, cada passo que ainda vou dar. Eu declaro que a partir desta noite, minha casa é terra consagrada ao Senhor. Minha família é propriedade do Altíssimo. Meu futuro está nas mãos do único Deus verdadeiro. Eu creio que milagres vão acontecer. Eu creio que portas vão se abrir. Eu creio que doenças serão curadas. Eu creio que relacionamentos serão restaurados. Eu creio que finanças serão abençoadas. Eu creio que toda maldição é quebrada e toda bênção é liberada sobre mim a partir de agora. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado porque Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado porque esta noite marca o início de uma nova era na minha história. Que toda a glória seja dada somente a Ti, para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, eu oro, decreto e estabeleço. Amém e amém. Se você orou essa oração com sinceridade de coração, anjos registraram suas palavras diante do trono de Deus, os céus tomaram nota da sua rendição e o processo de transformação já começou, mesmo que você não perceba mudanças imediatas no plano natural. Algumas sementes demoram para germinar, mas quando germinam, produzem árvores centenárias que dão frutos por gerações. E a semente que você plantou esta noite, com sua oração, vai produzir uma colheita que vai abençoar não apenas você, mas seus filhos, seus netos e gerações que ainda não nasceram. Há algo mais que o Espírito Santo está me impulsionando a compartilhar antes de encerrarmos. E é sobre a natureza contínua da proteção que está sendo estabelecida nesta noite. Não estamos falando de algo temporário, não estamos falando de uma bênção que vem e vai. Estamos falando de uma cobertura permanente que será renovada a cada amanhecer enquanto você mantiver sua fé e sua comunhão com o Pai Celestial. Os anjos não vão embora quando o sol nascer. Eles permanecem estacionados, vigilantes, alertas, prontos para agir em seu favor a qualquer momento que o perigo se aproximar. Essa é a beleza da proteção divina. Ela não tem prazo de validade. Ela não expira. Ela é eterna, como o próprio Deus que a estabeleceu. Eu sei que muitos que estão recebendo esta mensagem carregam feridas profundas causadas por pessoas que deveriam ter protegido e falharam. Pais que deveriam ter sido presentes, mas abandonaram. Cônjuges que juraram fidelidade, mas traíram. Amigos que prometeram lealdade, mas viraram as costas no momento mais difícil. E talvez, por causa dessas experiências de abandono humano, você tenha dificuldade em acreditar que existe alguém que realmente vai ficar ao seu lado quando tudo desmoronar. Alguém que não vai fugir quando as coisas ficarem difíceis. Alguém que vai te defender mesmo quando o mundo inteiro estiver contra você. Mas Deus não é como os homens. Ele não mente, não muda, não abandona, não falha, não decepciona, e os anjos que Ele designa para te guardar cumprem sua missão com perfeição celestial, que é impossível para a natureza humana corrompida pelo pecado. Você já parou para considerar quantas vezes foi livrado de perigos sem nem perceber? Quantos acidentes quase aconteceram, mas misteriosamente foram evitados no último segundo? Quantas situações perigosas você atravessou ileso, sem entender como escapou? Quantas vezes a morte passou perto, mas não conseguiu te alcançar? Isso não foi sorte, não foi coincidência, não foi acaso.
Foram os anjos do Senhor operando invisivelmente para preservar sua vida, porque Deus ainda tem planos para você, porque sua história ainda não terminou, porque há propósitos divinos que só podem ser cumpridos através da sua existência continuada nesta terra. O salmista declarou com convicção inabalável no Salmo 121, o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E eu quero que você grave essas palavras no seu coração como um selo permanente. Eu quero que você acorde todos os dias, declarando essa promessa sobre a sua vida. Eu quero que você durma todas as noites, confiando nessa garantia divina. Sua entrada está guardada, sua saída está guardada, cada movimento que você faz está debaixo da vigilância amorosa do Pai Celestial e de seus anjos comissionados. Talvez você esteja se perguntando como vai saber se os anjos realmente estão agindo, como vai ter certeza de que a proteção é real e não apenas palavras reconfortantes sem substância concreta. E a resposta é que você vai saber pelos frutos, vai perceber quando olhar para trás e ver como certas catástrofes foram evitadas, como certas portas perigosas foram fechadas antes que você entrasse, como certas pessoas tóxicas foram removidas do seu caminho antes que causassem dano permanente. A proteção angélica muitas vezes opera na prevenção mais do que na intervenção dramática. Os anjos trabalham nos bastidores, redirecionando circunstâncias, influenciando decisões, bloqueando acessos que levariam à destruição. E quanto mais você desenvolver sensibilidade espiritual através da oração e meditação na palavra, mais você conseguirá perceber essas intervenções sutis que antes passavam despercebidas. Existe também uma dimensão comunitária da proteção angélica que não pode ser ignorada, porque quando você recebe esta cobertura celestial, você se torna um agente de bênção para todos ao seu redor. Sua casa protegida se torna um refúgio para outros que estão sendo atacados. Sua família guardada se torna um modelo para outras famílias que estão se desintegrando. Sua vida coberta pela presença de Deus se torna um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Você não foi abençoado apenas para desfrutar sozinho, você foi abençoado para ser canal de bênção para muitos, e os mesmos anjos que guardam você vão operar através de você para tocar vidas que ainda não conhecem o amor do Pai. Quero finalizar te lembrando de uma verdade que não pode ser esquecida. Deus nunca chega atrasado. Ele opera no tempo perfeito, no kairos divino que transcende o cronos humano. E se você está recebendo esta mensagem, agora é porque este é o momento exato que Ele determinou para intervir na sua situação. Não foi ontem, não será amanhã, é agora, é hoje. É esta noite em que os 3 arcanjos estão posicionados sobre a sua casa, trazendo proteção, milagre e resposta do céu para cada necessidade do seu coração. O profeta Jeremias registrou palavras do Senhor que parecem ter sido escritas especificamente para você neste momento. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E essa esperança que está renascendo em você agora é a prova de que Deus está cumprindo essa promessa. É a evidência de que o fim que Ele planejou para você é bom, é abençoado, é cheio de propósito e significado. Não deixe essa chama se apagar. Alimente-a com a palavra, com oração, com comunhão, com adoração, porque o inimigo vai tentar roubar o que você recebeu esta noite, mas se você guardar essa palavra no seu coração e agir em fé, ninguém poderá tirar de você o que Deus determinou que é seu. A bênção do Senhor que enriquece e não traz tristeza com ela está sendo liberada sobre você agora.
A paz de Deus, que excede todo o entendimento, está guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O amor do Pai que lança fora todo medo está envolvendo você como um manto de proteção. E os anjos do Senhor estão acampados ao redor da sua casa esta noite, cumprindo a promessa do Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você está livre, você está protegido, você está guardado, você está coberto, você está seguro nas mãos do Deus Altíssimo, e nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará, porque esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Que esta noite seja memorável na história da sua vida, que você se lembre deste momento anos depois como o ponto de virada, como o marco divisor entre o antes e o depois, como a noite em que tudo mudou porque você decidiu crer na proteção celestial do seu Deus, e que ao amanhecer você acorde com uma certeza inabalável de que não está sozinho, de que nunca esteve sozinho e de que jamais estará sozinho, porque o Deus que prometeu nunca te deixar e jamais te abandonar é fiel para cumprir tudo o que falou sobre a sua vida. Antes de encerrarmos, eu preciso compartilhar uma reflexão que o Espírito Santo colocou profundamente no meu coração enquanto ministrava esta palavra. E é algo que vai além de tudo que foi dito até aqui. Algo que toca a essência mais profunda do que significa ser guardado pelos anjos do Senhor. Veja bem, quando falamos de proteção celestial, não estamos falando apenas de escapar de perigos ou de ser livrado de situações difíceis. Estamos falando de algo muito maior. Estamos falando de um Deus que escolheu se envolver pessoalmente com a sua história, que decidiu antes da fundação do mundo que você seria objeto do seu cuidado, que determinou nos conselhos eternos que nenhuma força do inferno teria permissão para destruir aquilo que Ele mesmo edificou na sua vida. E isso muda tudo, meu irmão, minha irmã. Isso transforma completamente a forma como você enxerga cada desafio, cada batalha, cada noite escura que ainda terá que atravessar, porque agora você sabe que não está caminhando sozinho. Agora você tem a certeza de que há uma escolta celestial ao seu redor. Agora você compreende que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que fechou a boca dos leões na cova de Daniel, este mesmo Deus está ativamente envolvido em cada detalhe da sua existência. Pense por um momento na magnitude do que isso significa. O Criador do universo, aquele que sustenta galáxias com o poder da sua palavra, aquele diante de quem os anjos cobrem seus rostos em reverência, este Deus imenso e glorioso olhou para você, conheceu você pelo nome antes mesmo de você nascer, contou cada fio de cabelo da sua cabeça e disse aos seus anjos mais poderosos que a missão deles inclui guardar a sua vida. Você não é um acidente cósmico, você não é um erro no sistema, você não é alguém que passou despercebido nos planos divinos. Você é uma criação intencional, um projeto de amor, uma obra-prima nas mãos do artista supremo. E tudo que você atravessou até aqui, cada dor, cada lágrima, cada decepção, cada traição, tudo isso está sendo trabalhado nas mãos do oleiro para produzir em você algo que só o fogo da aflição consegue forjar. Um caráter refinado, uma fé provada, uma esperança que não se envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo. E sabe o que mais me emociona quando medito sobre isso? É que Deus não precisava fazer nada disso. Ele não tinha obrigação nenhuma de se importar com criaturas tão pequenas, tão frágeis, tão propensas a falhar e a se afastar dele. Mas mesmo assim, ele escolheu amar. Mesmo assim, ele decidiu se envolver. Mesmo assim, ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar e agora envia seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos.
Isso não é religião, isso não é ritual vazio, isso não é tradição humana passada de geração em geração. Isso é relacionamento vivo com um Deus que está mais perto de você do que sua própria respiração, que conhece seus pensamentos antes mesmo de você formulá-los, que guarda suas lágrimas em um odre como tesouros preciosos diante do seu trono. Eu quero que você grave no mais profundo do seu ser esta verdade. A partir desta noite, nada mais será como antes. Não, porque as circunstâncias ao seu redor vão mudar magicamente da noite para o dia. Talvez algumas mudem, mas o que certamente muda é a forma como você vai encarar cada situação, porque agora você tem uma perspectiva celestial. Agora você enxerga além do véu. Agora você sabe que há mais ao seu favor do que contra você, que os que estão conosco são mais do que os que estão contra nós, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E quando o medo tentar voltar, quando a ansiedade tentar dominar, quando o desespero tentar se aproximar, você vai se lembrar desta noite, vai se lembrar da proteção que foi declarada, vai se lembrar dos 3 arcanjos posicionados sobre a sua casa e vai declarar com autoridade: eu sou propriedade do Deus Altíssimo, e nenhum mal vai me alcançar, porque estou debaixo da sombra das asas do Todo-Poderoso. E agora, como quem abençoa um irmão antes de partir, eu te envio com esta palavra selada no coração, que a proteção dos 3 arcanjos permaneça sobre a sua casa, que a paz do Senhor guarde cada membro da sua família, que os milagres que você precisa se manifestem no tempo perfeito de Deus. Se você foi tocado por esta mensagem, se algo mudou dentro de você enquanto recebia esta palavra, então permita que este encontro não termine aqui. Inscreva-se neste canal e caminhe conosco nesta jornada de fé, porque há muito mais que o Senhor quer falar, revelar e manifestar na sua vida através das próximas mensagens. Deixe seu coração responder com uma curtida como sinal de concordância espiritual. Escreva nos comentários o que Deus falou contigo para que seu testemunho fortaleça outros que estão chegando. E compartilhe esta mensagem com quem você ama, com quem precisa ouvir, com quem está lutando sozinho, sem saber que existe um Deus que envia anjos para guardar seus filhos. E se em algum momento o Espírito Santo tocar seu coração com o desejo de semear nesta obra, de contribuir para que esta mensagem continue sendo levada a lares, famílias e vidas que clamam por direção, consolo e esperança, saiba que há uma chave Pix na descrição e no comentário fixado, disponível como caminho de semeadura para quem sentir este chamado interior, não como pedido ou obrigação, mas como oportunidade de cooperar com algo maior, de fazer parte de um propósito que transcende este momento e alcança almas que você talvez nunca conheça nesta terra, mas que um dia, na eternidade, vão te agradecer por ter ajudado a manter esta luz acesa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém.